Vamos lá. Em Gálatas diz: porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Agora, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Então eu estava falando sobre a lei da semeadura, que muitas pessoas elas reclamam que a vida dela não vai para frente, que a vida dela não anda, porque ela não planta. E nós só podemos colher aquilo que nós plantamos. Se eu planto o que é bom, eu vou colher o que é bom. Se eu planto o que é ruim, eu vou colher o que é ruim. Agora, por que tem pessoas que ela nunca colhe? Porque ela não planta. Porque ela não planta. Nunca chega o tempo da colheita. Em Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para plantar e há tempo para colher o que se plantou. Veja que há duas etapas. Então, como que nós vamos colher se não plantamos? Eu estava dando exemplo aqui que eu sei que um dia eu vou colher uma fruta chamada siriguela. E por que eu vou colher siriguela um dia? Porque eu plantei aqui no meu quintal duas mudas, dois galhos, né? Como mudas. Então eu tenho certeza que um dia eu vou colher, porque eu estou plantando. Pode ser que surpreenda e eu colha rápido, pelas mudas que eu escolhi. Pode ser que demore mais um pouco. Mas uma coisa é certa: a colheita, por aquilo que eu plantei. E há muitas pessoas que reclamam da vida dela, e eu digo da vida de todas as áreas ou de uma área específica, que não desenvolve, que não cresce, que não muda, que não melhora. E por quê? Porque ela não planta. Muitas pessoas elas têm problemas conjugais. E por que a pessoa tem um problema conjugal e não muda? E não muda? Porque ela não planta. Por que ela não é feliz na sua vida amorosa? Porque ela não tem plantado o que ela deve plantar. Por mais que você diga, mas eu fiz de tudo. Não. Plantar, eu me refiro à sua vida amorosa de forma que você seja feliz. Tem como plantar de alguma forma para que você seja feliz. Tem pessoas que ela diz assim, eu não encontro ninguém que preste. Mas aonde ela tem buscado essas pessoas? Aonde ela tem procurado essas pessoas? Aonde ela tem encontrado essas pessoas? Isso é o plantar. Ou de repente, com quanto tempo do conhecer até o se juntar ou casar demorou? Muitas pessoas conhecem uma pessoa hoje, daqui a uma semana, um mês, ela está dentro de uma casa com a pessoa. Então ela plantou. Qual foi a semente? A pressa. A pressa. A ansiedade. Muitas vezes, no namoro, a pessoa manifesta comportamentos que não são comportamentos que dá para relevar.
e ela releva o que não era para relevar. Ela não vê o que era para ser visto, não vê no sentido de fazer vista grossa. Então ela casa e aqueles comportamentos que ela deixou passar vai se manifestar. Ela plantou. Ou seja, o que seria plantar da forma certa? Seria a pessoa ter mais paciência, esperar mais um pouco, ou mesmo gostando no namoro, terminar para que aquilo não se potencialize e não vá para o casamento. E não vá para o seu relacionamento, que deveria ser permanente, que é o casamento. O namoro ainda é uma fase de conhecimento, dá para acabar, dá para você não ir em frente. O casamento já é mais complicado, já gera feridas e danos muito maiores. Então, tá, veja que foi o que ela não plantou de certo e o que ela plantou de errado. Muitas pessoas, ela diz, outro exemplo, a minha vida financeira não anda, eu vivo apertado, eu nunca, sempre morei de aluguel, ou reclama da vida, eu não vou para frente. Porém, o que é que ela tem plantado para poder melhorar? Será que ela tem estudado, se profissionalizado, investido, tentado, arriscado, fazendo qualquer coisa? Mas a pessoa está plantando. Uma hora ela vai colher. Uma hora, se ela estuda, ela vai ter um trabalho melhor. Se ela se capacita, se profissionaliza, ela vai ter uma profissão melhor. Se ela investe, se ela arrisca, pode ser que ela perca uma vez, duas, três, mas uma daquelas vezes que ela arriscou em um negócio vai dar certo, ela vai colher. Porque é uma lei. Quem planta, colhe. Mas a pessoa não faz nada. Eu estou me referindo agora à vida financeira. Ela não planta, ela não estuda, ela não se profissionaliza, ela não investe, ela não arrisca, ela gasta mais do que ganha, enfim, ela comete todos os erros financeiros possíveis e ela quer prosperar. Como? Não, porque ela não está plantando a semente necessária para prosperar. Então veja que as pessoas não colhem simplesmente porque não plantam, e muitas elas julgam estar plantando, mas é aos seus próprios olhos. Ela diz que planta, mas no fundo, é uma justificativa para ela mesma, para justificar, para que ela possa ter um desencargo de consciência de que ela está certa e que tudo o que está acontecendo deve mudar porque ela fez tudo o que podia fazer. Mas, na verdade, não não é assim que deveria ser. Não é assim que deveria ser. Vocês estão compreendendo que essa lei, ela é uma lei máxima. O que eu planto, eu colho. Outra, a mesma coisa é na saúde. A pessoa quer ter saúde, mas não quer cuidar da mesma forma. Outras pessoas, para a gente ir para a questão espiritual, aqui Paulo fala aqui em Gálatas 6:8, ela não tem semeado, como diz aqui, para o espírito. Em Gálatas 6:8, porque o que semeia para a carne, da carne colhe corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colhe vida eterna. Agora, chegando à vida espiritual, que é a base de todas as outras áreas. Porque quando as outras áreas estão todas as outras áreas estão desestruturadas, desestabilizadas, problemáticas. Então, mas pelo menos ela começa pela vida espiritual, e eu creio que é um começo, é uma base, é um alicerce. Deus vai dando direção para as outras áreas da vida dela.
Deus vai dando direção para o casamento, para a família. Deus vai dando direção para as finanças. Deus vai dando direção para o relacionamento e para tudo na vida dela. Porém, ela deve começar a plantar para o espírito. E aí é onde eu chego na questão principal, basilar, que é na vida espiritual. Sua vida com Deus, como está? O que é que você tem plantado para o espírito? O que é que você tem plantado para o reino de Deus? O que é que você tem plantado para a sua vida espiritual? Pense. O que é que você tem plantado que você quer colher? Às vezes a pessoa ela quer ser salva. Ela quer ter a vida eterna. Quem é que não quer? Quem é que não quer ir para a glória? Quem é que não quer ter vida eterna? Mas para a vida eterna há um caminho, como para todos os lugares. Há um caminho, assim também é para a vida eterna. Há um caminho, e esse caminho é Jesus. E eu pergunto, você que está aqui me assistindo, que quer ter a vida eterna, que Deus disponibilizou, que Deus deu, e disse qual era o caminho. Ele deu de graça. E disse qual era o caminho. O caminho é Cristo. Então, o mesmo Deus, eu quero ter a vida eterna que Deus prometeu. E o Deus que prometeu a vida eterna que eu quero ter, disse que o caminho é Jesus. Mas será que eu já confessei Jesus como meu único Senhor e Salvador e suficiente Salvador da minha alma? Já que Ele é o caminho e foi essa a direção que Deus deu. É o meu plantar. Como é que eu planto para a vida eterna? Quando eu confesso Cristo como meu único Senhor e Salvador, de fato e de verdade. Esse é o primeiro passo que eu tenho que dar para a vida espiritual, para a vida eterna, para o reino de Deus. O primeiro passo é Cristo. E os demais passos, Cristo também estará nessa caminhada, e no último nós nos encontraremos com Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Mas esse primeiro passo é importante. Você nunca vai andar com Jesus se você não confessá-lo como seu Senhor. Você nunca vai vê-lo na eternidade se você não abrir seu coração e falar, não, eu tenho que plantar. Eu tenho que plantar. E a primeira semente para a minha vida eterna é Cristo. É a minha fé em Jesus. A minha fé em Jesus. E aí, daí vem as demais coisas. Você quer mudar de vida, mas você não quer plantar. E a plantação principal é nas coisas espirituais, que é a base de toda a minha vida. Que é a base de toda a minha vida. Você tem, de repente você nunca fez essa oração, dizendo, Senhor, eu faço de ti, a partir de hoje, o meu único Senhor e Salvador. E decido te seguir. Se você não fez essa oração, você ainda continua sozinho. Porque você não o reconheceu na sua vida. Há outros que já fizeram essa oração, mas não têm orado, mas não têm caminhado com Deus, não têm lido e meditado nas Escrituras, não têm se desviado do pecado, lutado contra o pecado. Então, como que você quer, espiritualmente falando, prosperar se você não planta para o Espírito? Se você não planta as sementes espirituais, como que você vai colher frutos espirituais? Como que você vai colher salvação? Como que você vai colher comunhão com Deus?
Como que você vai colher intimidade com Deus? Como é que Deus vai falar mais com você? Como que Deus vai se manifestar mais na sua vida? Como Deus vai dar direção na sua vida se você não tem plantado para isso? Se você começa o dia e termina o dia e você não faz uma oração sequer. Ou talvez você não tem na oração ou em uma delas uma profundidade maior. Como se que você quer ter uma vida com Deus, se você de repente não luta contra o pecado, se você é uma pessoa e você diz eu sou o que sou e acabou. Eu sou assim e pronto, eu sou assim, ponto final. Isso são sementes que você está plantando e você colhe. Como disse, se você plantar para a carne, você vai colher destruição, você vai colher corrupção, você vai colher o que é ruim. Você vai colher o que é ruim. Como que você quer andar para frente se você tem plantado más sementes, sementes ruins? Se você é aquela pessoa que tem um determinado comportamento e você não é humilde para reconhecer que esse comportamento precisa ser mudado. Não pode ser eu sou assim e ponto final. O certo é eu sou assim, vírgula, mas eu vou mudar. Mas eu tô lutando, eu tô me esforçando, eu sei que eu tô errado, eu sei que não é o melhor de mim. Isso é uma semente. Humildade é uma semente boa. Fé, humildade, interesse, perseverança, sede. São sementes que eu posso plantar para começar uma nova vida ou para que aquilo que não está bom seja transformado, seja moldado por Deus. E eu espero que você esteja compreendendo. E eu faço essa pergunta e quero que você medite profundamente. Que você medite profundamente. Pense e medite no que eu vou perguntar a você. Naquilo que está problemático na sua vida, o que você tem plantado? O que você tem plantado? Naquilo que não está fluindo, naquilo que você não está satisfeito, veja o que você tem plantado. Às vezes você fala assim, bem, eu não estou fazendo nada. Pois é. Se a pessoa não planta nada, o máximo que pode nascer é mato. É uma erva daninha. Se você não plantar nada, você não vai colher nunca o que é bom. Porque o não plantar, por si só, já é uma semente negativa. Já é uma semente negativa. O que você tem plantado? Você, de repente, está vivendo uma vida difícil. Talvez você está devendo a agiotas. Você está sendo ameaçado por agiotas. E você não está fazendo nada para sair dessa situação. De repente você está com o seu cartão estourado, o nome já foi para o SPC, para o Serasa, mas do mesmo jeito que você estava, você ainda continua. E se não mudou o comportamento, não vai mudar a situação. Você não está satisfeita com o seu relacionamento. Eu vou dar um exemplo do relacionamento. Me recordo de uma mulher que ela disse que o marido era muito ignorante, o marido não deixava ela ir na igreja, brigava e sempre
colocando ela para trás. Isso já fazia 15 anos que ela era casada, 15 anos. Só que, resumindo aqui, quando eu perguntei o que é que ela fazia para ele, por ele, ela disse que nada, porque ela meio que dava o troco. Então, ele reagia da mesma forma. Então, se ele não deixava ela ir para a igreja, se ele brigava com determinadas coisas desnecessárias, se ele era ignorante constantemente, então ela era ignorante de volta. Brigava por certas coisas também que ele fazia, dando troco. E por mais que pareça, quando se fala assim, parece então que é tão claro, mas a pessoa que está envolvida no problema não é tão claro assim. Eu falei para ela, a partir de hoje você vai então mudar o seu comportamento. Mesmo que seja ele o que começou, mas quem é de Deus, quem vai começar a plantar é você. O resultado vai ser para você, você vai ser beneficiado. Então, ela começou a fazer tudo o que ela fazia de ruim, dando troco nele, ela começou a fazer corretamente. Ela começou a fazer o contrário, a tratar bem, a fazer o que tinha deixado de fazer, de colocar a comida dele. Ou ela não limpava as coisas dele. Então ela limpava tudo menos as coisas dele, algumas coisas que ele tinha, que ele gostava, que ele colecionava, que ele tinha muito apreço, determinadas coisas que era meio que só exclusiva dele, ela não limpava, deixava empoeirar. E ele então reagia da forma que ele reagia. Se passaram 15 dias e aquela mulher me disse que o que ela nunca tinha visto em 15 anos, ela viu em 15 dias do comportamento do marido, de forma que ela ficou espantada e maravilhada ao mesmo tempo. Tá vendo? Porque ela começou a plantar. Ele começou a ver aquilo, a mudança, e ele, a pessoa que vê a mudança na outra, se falando de relacionamento, ela é constrangida a mudar também. Pelo menos eu sei que tem exceções. Eu sei que tem casos que são mais complexos, mas eu estou dizendo no geral. É assim que funciona. A mesma coisa nas finanças. Quantas pessoas não iam para frente porque dizia que não conseguia de forma alguma prosperar, mas tinha um bom salário. E elas começaram a plantar, pagar as suas dívidas, gastar menos do que ganhavam, investir o que sobrava, e a vida dessas pessoas foram transformadas. Quantas pessoas espiritualmente começaram a investir na vida espiritual, a querer mergulhar mais no rio, no oceano do espírito. De repente você não conhece Jesus, e esse é o primeiro passo. Mas há quem conheça Jesus, mas ela está no raso. Ela está só com os pés ali molhando na praia. É preciso você ir para mais profundo, é preciso você mergulhar na fé, mergulhar nos braços de Jesus, se render a Ele e começar a orar mais, ler mais a palavra, se desviar do pecado, pegar mais firme com Deus, querer realmente um compromisso com Deus, sem que ninguém fique empurrando você. Sem que ninguém fique empurrando você. E quando você começa a se mexer, e quando você começa a plantar, você começa a colher mais fé, mais força, comunhão, direção, sabedoria. Coisas acontecem, milagres acontecem. E tudo isso por quê? Porque você começou a plantar. Então Deus começa a se mover na sua vida. As promessas de Deus começam a se cumprir. Ele diz, porque as promessas de Deus é para aqueles que estão nele, para aqueles que seguem os seus caminhos conforme ele determinou. Porque tem gente que quer seguir a Deus dos seus próprios caminhos, e não é assim.
nos seus próprios passos. Então, comece a plantar a partir de hoje. Nós vamos fazer uma oração e eu gostaria que você colocasse diante de Deus a sua vida. Nós vamos fazer uma oração em que você vai falar para Deus o que você vai começar a plantar a partir de hoje. Você vai falar para Deus o que você vai começar a plantar que você não estava plantando. Ou seja, fazer que você não estava fazendo. De bom, é claro, obviamente, cortar o errado. Cortar o que estava fazendo de errado e fazer o oposto. Porque aquilo que o homem semeia, isso também ele ceifará. Está na hora de você se preparar para a colheita, porque há tempo de colher. Mas para haver o tempo de colher, você tem que passar pelo tempo de plantar. Ainda que com lágrimas. Mas um dia, em algum momento, você vai colher com alegria. Você vai colher com alegria. Bendito é aquele que planta, ainda que com lágrimas. Porque um dia ele vai voltar colhendo com júbilo. Mas se não plantar, não vai desenvolver de forma alguma. Entenderam? Então, eu quero fazer essa oração com você que está aqui me ouvindo e que você coloque isso diante de Deus agora. Gostaria que você se preparasse. Fica à vontade para você orar, se você está sentado, se você vai ficar de joelho, em pé. O importante é que você tire esse momento para Deus, para rever os seus conceitos, para se arrepender suas falhas, das plantações erradas ou do não plantar. E você vai falar para Deus: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer cada vez mais. E você vai fazer isso a partir de hoje. Entenderam? Você vai começar a plantar e o Senhor vai te fazer colher grandiosamente, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso.